Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para a nossa aula 8 do nosso curso de xadrez, que vai falar da estratégia e da tática. Como nós sabemos, o xadrez ele é um jogo de estratégia e que também envolve uma parte tática, certo? Esses termos eles são comuns em outros esportes também, como futebol, basquete, e eles também fazem parte do xadrez. A estratégia e a tática, elas às vezes se confundem. Então é sempre bom a gente estar tentando diferenciar e conceituar essas duas, certo? Até porque para ser um bom jogador de xadrez você tem que saber qual a diferença entre a estratégia e a tática. Além de também você precisar ser um jogador muito estratégico e ao mesmo tempo um jogador muito tático, certo? Então qual a diferença entre estratégia e tática? A estratégia ela é algo que você consegue a longo prazo, enquanto que a tática já é algo que você consegue a curto prazo, certo? A estratégia ela engloba a tática, ou seja, a estratégia ela é algo maior do que a tática. Não estou dizendo que é mais importante, certo? Mas ela é algo maior. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos práticos e vocês vão entender. Ela depende muito da tática, a estratégia no caso. E a estratégia é como se fosse um plano e a tática ela é a execução desse plano, certo? Eu costumo fazer essa analogia do bolo e os seus ingredientes. Por exemplo, vocês podem pensar que a estratégia ela é como se você fosse fazer um bolo, entendeu? E esse é seu objetivo a longo prazo. Eu vou fazer um bolo. E os ingredientes para você fazer esse bolo é a tática, certo? Então, no xadrez, a estratégia ela é o seu plano, certo? É o que você está querendo atingir no tabuleiro. E a tática, elas são os lances que você vai usar, as jogadas que você vai usar para atingir esse plano, certo? Por exemplo, você decide que quer promover um peão, promover um peão para a dama. Esse é seu plano, essa é a sua estratégia. E a tática é os lances que você vai fazer que vão ajudar a você a promover esse seu peão, certo? E voltando lá para a questão do bolo e dos ingredientes, como eu falei, a estratégia ela engloba a tática. Você vai fazer um bolo, que é algo maior, e os ingredientes, que são as partes, né, são as menores, é a tática. E assim como a estratégia depende muito da tática, esse seu bolo ele vai depender muito de como você usa esses ingredientes. Qualquer falha no ingrediente quando você está fazendo um bolo, se você põe um pouco mais de fermento, se você põe um pouco mais de açúcar, o bolo vai ficar prejudicado. É a mesma coisa aqui. Qualquer falha na sua tática, a sua estratégia pode ficar prejudicada ou você pode simplesmente estragar toda a sua estratégia por um erro tático, certo? Então, a estratégia é o plano e a tática é a execução do plano, certo? Então, assim como nesse exemplo, é sempre bom a gente ter uma estratégia no jogo de xadrez. A gente não vai ficar lá fazendo lances sem um objetivo definido, certo? Assim como no bolo, você não vai simplesmente bater a massa do bolo simplesmente por bater. Simplesmente para guardar depois. Você está batendo porque você tem a estratégia de fazer um bolo. Então é por isso que você está fazendo aquilo. E é assim para tudo na nossa vida. Por exemplo, você não vai para as aulas, para suas aulas na universidade, simplesmente por ir. Você está indo porque você tem estratégia a longo prazo de se formar, de ter um curso. E a tática é você fazer bem seus trabalhos, você fazer bem suas provas, certo? E a sua estratégia é se formar naquele curso da universidade, assim como no trabalho, por exemplo. Você não vai todo dia para o trabalho, você não faz as coisas certas no seu local de trabalho, simplesmente por fazer. Você faz isso porque você quer ser um bom funcionário, você objetiva uma promoção. Então isso seria a sua estratégia a longo prazo. E a sua tática é como você executa o seu trabalho, certo? Então no xadrez é assim também. Você não vai ficar, vou mexer esse peão aqui simplesmente porque eu quero. Você tem que fazer lances seguindo uma estratégia, certo? E nós vamos aqui por exemplo, aqui já uma parte prática. Como você vê a estratégia
e a tática no jogo de xadrez. Por exemplo, você vai aprender com mais tempo, porque é muito comum a gente ouvir alunos dizerem: ah, mas eu não sei o que fazer na hora do jogo, eu não sei como formular uma estratégia, eu não sei que objetivos atingir. Certo, isso realmente é difícil. A gente vai conseguir isso com mais prática, com mais aulas teóricas, certo? Mas por enquanto eu quero que vocês se foquem só na explicação. Não procurem entender qual a importância, qual plano estratégico é melhor. Vamos supor, aqui nessa situação, as peças estão iguais, cada exército tem 6 peões. 3, 6, 3, 6. Uma dama, cada uma tem um bispo, cada um tem 2 torres e cada uma tem um rei. Ou seja, o jogo está igual. Então o que a branca resolveu fazer aqui? A branca definiu uma estratégia. Ela decidiu que vai querer invadir a 7ª fileira das pretas, que são essas casas aqui. Então essa é a estratégia que ela definiu. Como ela vai fazer para invadir essas casas é a tática, certo? Por exemplo, a preta acabou de jogar aqui o bispo ameaçando a torre branca, certo? Nós já aprendemos que a torre vale 5, o bispo vale 3, então a branca não vai querer perder essa torre aqui. Então a estratégia começa por aqui. As brancas jogam a torre ameaçando o bispo, certo? Para começar o plano delas de invadir essa fileira aqui. E as pretas não vão querer perder o bispo, certo? Então, porque se elas perderem uma peça, ficar 4 peças brancas contra 3 peças pretas, é muita vantagem para a branca. Uma vantagem de uma peça em um jogo de alto nível, ela é praticamente decisiva, certo? Então o que a preta faz? Ela volta o bispo lá para trás, para evitar de ser capturado. E a branca continua seguindo uma estratégia. Ela joga agora a torre aqui, na coluna, e ameaçando a dama. A torre vale 5 pontos e a dama vale 9. Então a preta não vai querer perder a dama. Ela não pode capturar a torre, porque se ela capturar, o bispo vem e captura ela, certo? Então a preta sai da frente do ataque da torre, certo? E a branca continua seguindo a estratégia. Ela colocou a torre aqui atrás, certo? E a preta jogou aqui o peão. E aí a torre branca entra onde ela queria, na 7ª fileira, certo? Essa foi a estratégia que ela definiu, entrar na 7ª fileira. Ela conseguiu, através de várias ameaças táticas. A primeira ameaça tática foi ameaçar pegar o bispo recuou. Depois foi ameaçar pegar a dama recuou. E por último ela colocou a torre aqui. Porque qual a importância dela ter feito esse lance aqui? Colocar a torre para só depois, no outro lance, ela invadir. Preste bem atenção que se ela invadisse logo agora, sem o apoio dessa torre aqui atrás, ela iria perder a torre. Ó. A preta ia lá e capturava sem ameaça alguma. Então foi por isso que antes de jogar a torre aqui, ela colocou a outra aqui atrás para defender essa entrada aqui, certo? Então isso aqui você vê a importância da estratégia e da tática. A tática é você jogar os lances com todo o cuidado, porque qualquer erro nos seus lances você estraga a sua estratégia. É por isso que é muito comum a gente ver assim comentários: política é igual um jogo de xadrez, esse jogo de futebol tá igual um jogo de xadrez. O que a pessoa quer dizer quando ela faz esse comentário? Ela está dizendo ali que qualquer erro a pessoa perde, entendeu? É assim mesmo no xadrez. Por isso que os jogadores eles pensam bastante antes de fazer uma jogada, porque a estratégia ela é algo que tu define, mas é uma coisa muito muito ampla. Agora a tática é que ela já precisa de uma atenção maior, porque qualquer erro nos seus lances você estraga a sua estratégia, certo? Qualquer erro tipo esse aqui,
que a branca definiu, olha, eu quero invadir a sétima fileira, certo? Ela invadiu, mas ela não invadiu da melhor maneira possível. Ela perdeu a torre dela se ela tivesse feito isso, certo? Então aqui ficaria um jogo entre um exército com 4 peças, enquanto o outro tem 3. E isso aqui já daria uma vantagem decisiva e com certeza ganhadora para as pretas se tivessem jogando 12 grandes mestres, por exemplo. Certo? Aqui nós temos outro exemplo. Aqui as pretas elas também estão igual o jogo. 3, 6, 8 peões para cada. 3, 6 peças para cada. E as pretas definiram qual a estratégia que elas queriam. Aumentar o poder delas na ala da dama, que é todo esse lado aqui. E as brancas percebendo isso, né? Então, já que as pretas vão querer jogar na ala da dama, a gente vai tudo tentar atacar o rei, certo? Então, as pretas começam a fazer lances para pôr em prática essa sua estratégia de aumentar o ataque aqui na ala da dama. E as brancas, em contrapartida, vão fazer lances para atacar o rei. E aí segue. Todos os lances que vocês vão ver da preta são para aumentar o poder nessa ala. E os da branca são para atacar o rei. Ó, a branca já começa a botar os cavalos e as outras peças mirando o rei preto. Enquanto isso aqui a preta vai aumentando o poder na outra ala. Certo? Já tem 3 peças brancas aqui mirando o rei. Inclusive ameaçando o mate já aqui. Enquanto que as peças pretas se concentram em tentar atacar esse lado aqui e o centro do tabuleiro. Certo? Então espero que vocês tenham entendido. Mais para frente nós vamos ter aula de temas estratégicos e temas táticos para que isso fique mais claro para vocês. Essa foi mais uma aula introdutória e espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.